Olá, eu me chamo Nicole, sou personal trainer e eu não sei se você sabe, mas toda terça-feira, 20 horas, eu faço uma aula ao vivo, onde eu falo sobre diferentes temas que vão te ajudar a organizar seu treino para aliviar dores, fortalecer o corpo e ter mais qualidade de vida, seja treinando em casa ou na academia. E esta é a gravação de uma dessas aulas, portanto, fique agora com o melhor do meu conteúdo. Hoje nós vamos ter um assunto muito interessante, que são os exercícios funcionais, certo? E eu vou mostrar na prática detalhes da execução técnica do agachamento, tá? Um dos exercícios funcionais mais conhecidos, né? Se não o mais conhecido entre os exercícios funcionais. A gente vai entender um pouco o que é isso, né, de exercício funcional, o que eu quero dizer com exercício funcional, os benefícios, as vantagens de fazer esses exercícios e também algumas dicas e cuidados para incluí-los na rotina de vocês. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou só relembrar o que eu falei na live passada. A live passada foi sobre alongamentos, então eu passei para vocês, né, de maneira prática, alguns alongamentos que vocês podem fazer em casa mesmo, todos os dias se quiserem, para começar o dia, para terminar o dia, né, que vai ajudar vocês a terem um corpo mais flexível, com menos tenso, né, e sem dúvidas os alongamentos são parte importante de uma rotina de exercícios para quem pretende cuidar do seu corpo, ter mais qualidade de vida, evitar dor, aliviar dor, evitar lesão. Então, se vocês quiserem conferir, tá salvo aqui no Insta, também tá no meu canal, certo? E em todas as minhas redes sociais. Muito bem, vamos lá. Hoje, então, é a live de número 31. Já dei um spoiler aqui no início, né, sobre o que nós vamos falar hoje. Então, vamos falar sobre os benefícios, sobre as vantagens dos exercícios funcionais no alívio de dores musculares, articulares, e eu vou mostrar em detalhes a execução técnica do agachamento. Então, nós temos parte prática hoje sim. Segura aí que já já a gente vai partir para a prática, tá? Então, os exercícios funcionais, eles são uma excelente forma de melhorar o seu desempenho físico, de aliviar dores, de prevenir lesões, né? E eles têm vários benefícios, eles promovem vários benefícios no seu dia a dia, né? Nas suas atividades diárias, melhorando a sua postura, a sua flexibilidade, o equilíbrio, a força muscular, né? Além de diminuir a probabilidade de ter dores, né, musculares e articulares. A grande vantagem que eu vejo assim desses exercícios funcionais é que eles podem ser feitos em qualquer lugar, né? Então você pode fazer na sua casa, você pode fazer num parque, em qualquer ambiente que você quiser, né? Não é necessário materiais, então ele não depende de materiais para ser feito, a grande maioria deles, né? E isso torna uma opção prática e bem acessível, né, para todos nós. A gente usa o nosso próprio corpo para fazer esses exercícios. Posso acrescentar materiais? Posso acrescentar pesos, elásticos? Pode, mas não é uma coisa que é obrigatória. E também esses materiais, né, esses pesos, eles podem vir com o tempo, né, depois que você passou por uma progressão desses exercícios, né, e aí você já está conseguindo fazer uma execução técnica boa, adequada, e você pode pensar em implementar cargas, colocar materiais, colocar elásticos, colocar pesos, né, mas eles não têm a necessidade disso. E com certeza são uma ótima opção para quem busca melhorar uma qualidade de vida. Até mesmo quem treina musculação acaba fazendo esse tipo de exercício, né? Junto na musculação. E a gente já vai ver por quê.
eles são multiarticulares, trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo, muitas vezes exigem um pouco mais do condicionamento, né? Aceleram mais a frequência cardíaca, então a gente vai ver todos esses detalhes sobre eles, tá? Antes disso, eu quero salientar uma coisa muito importante sobre as consequências que nós temos, né? As possíveis consequências que nós podemos ter na nossa vida quando a gente não pratica exercício físico, né? A inatividade física. Então, a falta de exercício regular ou a realização inadequada dos mesmos, né? Porque muitas vezes as pessoas praticam atividade física, mas fazem lá uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias dá uma caminhada, não faz exercício de força, né? Enfim, tem várias N situações, né? Pessoas que não estão fazendo nada, pessoas que estão fazendo pouco, ou às vezes até pessoas que estão fazendo muito, por incrível que pareça, né? Isso pode trazer consequências negativas para a saúde das pessoas, né? E eu acredito que isso não seja nada de muito novo para você. Nós ouvimos falar disso todos os dias, né? Sobre a importância disso, mas eu quero salientar algumas coisas, tá? Então, a falta de exercício podem trazer questões de dores musculares, tá? E podem surgir por causa, né, dessa falta de atividade física ou também por esforço excessivo. Muitas vezes as pessoas têm movimentos repetitivos que acabam desgastando certas articulações, né, em determinadas regiões do corpo, por exemplo, o ombro. A pessoa faz, por exemplo, um cabeleireiro, uma cabeleireira, né, usa bastante a articulação do ombro e acaba fazendo um esforço excessivo, um uso excessivo, né, que acaba causando uma degeneração com o tempo. E o fato de não ter uma atividade física para reforçar essa articulação que está sofrendo uma sobrecarga pode fazer com que essa situação se agrave ou se antecipe, né? Ou muitas vezes ela poderia ter até sido evitada se tivesse começado a fazer algum tipo de reforço antes, né? Então, a falta de exercício leva ao enfraquecimento dos músculos. Nós temos uma tendência natural, né, de perder massa muscular ao longo da nossa vida. Faz parte do processo de envelhecimento, perder massa muscular, isso se chama sarcopenia e é para todo mundo, certo? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, até por causa do nível de atividade de cada pessoa, da composição corporal, enfim. Mas isso é uma tendência natural de nós seres humanos, tá? E se a gente não faz nada, né, isso vai acontecendo naturalmente e a gente acaba ficando cada vez mais fraco. E aí que a gente depende de músculos fortes para caminhar, a gente depende de músculos fortes para levantar. Por exemplo, o exercício de agachamento que a gente vai ver agora de forma prática, a gente faz o dia inteiro, né? Que é quando a gente senta e quando a gente levanta, que é um dos exercícios que eu utilizo no meu programa de exercícios online, que é o sentar e levantar, porque é um primeiro passo para você começar a ver o agachamento, né, como um exercício funcional e começar a progredir para evoluir para um agachamento convencional. Então, a gente faz isso o tempo todo no nosso dia a dia, né? E quanto mais a gente fortalece os nossos músculos, mais próximo, né, de uma autonomia, de uma independência, quando a gente for mais velhos, a gente se aproxima, né? Porque a fraqueza muscular é que muitas vezes acaba deixando as pessoas acamadas, né, dependentes de outras pessoas, e eu acredito que ninguém queira isso, né, ser dependente de outras pessoas, não ter força nas pernas para levantar de uma cama, por exemplo, né, a gente às vezes não pensa nisso, né, mas aí quando a gente está perto de pessoas que passam por isso, a gente começa a pensar e analisar, poxa, eu não quero que isso aconteça comigo, eu vou fazer o que eu puder hoje, né, com a idade que eu tenho, para que isso não aconteça comigo, certo? Então, o enfraquecimento dos músculos e das articulações, né,
podendo levar a lesões durante o dia a dia. Então você não precisa praticar um esporte para se lesionar, você não precisa sofrer um acidente para se lesionar, você pode se lesionar por esforço repetitivo, por desgaste de alguma articulação, né? E também acaba acontecendo de reduzir a flexibilidade, a capacidade cardiovascular, e aí tem todas aquelas questões metabólicas, né, de doenças crônicas, hipertensão, e toda essa parte que eu não adentro muito, mas acredito que todos vocês saibam disso, né, que a atividade física ajuda a regular a pressão, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, né? Então também tem toda essa questão metabólica, fisiológica, que o exercício físico vai interferir. Embora aqui a gente acabe falando mais sobre a parte física, músculos, articulações, né? Que é a área que eu trabalho, certo? Esses problemas, então, que a gente pode vir a ter por não praticar atividade física, acabam impactando significativamente na nossa qualidade de vida, acaba diminuindo a nossa qualidade de vida, né? E também a questão da produtividade, da disposição, né? Então, não praticar exercício físico ou ter dores musculares e articulares acaba diminuindo a nossa disposição, o nosso desempenho, às vezes pode até interferir na nossa questão emocional, né? Na depressão, já existem vários estudos que trazem o exercício físico como benéfico, né? Colocam o exercício físico como benéfico para a questão da depressão e da ansiedade também, né? Que são questões fisiológicas, não é só coisa da cabeça também, né? Além disso, as lesões causadas por falta de exercícios adequados podem levar a um período de inatividade, né? Então, quando a gente não pratica exercício físico, por algum motivo a gente pode vir a ter inatividade, né? Não poder se movimentar porque se lesionou, né? Ou porque está sentindo muita dor ou algo nesse sentido. E quanto mais parado a gente fica, mais força a gente perde, menos produtividade a gente tem, menos disposição a gente tem. E isso acaba trazendo até, além de impactar diretamente na qualidade de vida, acaba trazendo muitas vezes até prejuízos financeiros, né? Que tem todas essas questões envolvidas também, tá? Um outro ponto a ser considerado é que a falta de exercício pode levar a um estilo de vida sedentário, né? Que pode acarretar, então, também na questão das doenças crônicas, como eu falei, obesidade, diabetes, problema cardíaco, né? E até mesmo a depressão. Essas doenças podem afetar diretamente a qualidade de vida e reduzir a energia e o bem-estar das pessoas, tá? Agora, falando propriamente, né, já fiz a minha conscientização aí sobre a falta de exercício, agora eu quero falar então sobre os exercícios funcionais especificamente. Vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto, tá? Eles são movimentos que visam aprimorar a função e o desempenho do nosso corpo nas atividades diárias, tá? Nas nossas atividades cotidianas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, certo? Então, os exercícios funcionais são movimentos multiarticulares. O que quer dizer isso? Utilizam várias articulações ao mesmo tempo, não é somente uma articulação, tá? Imitando movimentos naturais do nosso corpo, né? Como o agachamento, por exemplo. Quem nunca reparou como as crianças se agacham, né? Nós nos agachamos quando somos crianças com uma facilidade, as crianças ficam sentadinhas, né, em cima dos pés, assim, com uma tranquilidade, e ao longo do tempo a gente vai perdendo isso, né? Isso é um movimento natural nosso, que, né, em função do crescimento, muitas vezes a gente não ter acesso, né, aos exercícios físicos ou não praticar, a gente acaba perdendo flexibilidade, mobilidade, força, né? E aí a gente não consegue mais fazer um agachamento tão bonito quanto de uma criança, por exemplo, tá? Então, esses exercícios funcionais, eles têm aplicação prática no nosso dia a dia, tá? A gente pode observar eles no nosso dia a dia, né? E nós profissionais acabamos dividindo esses exercícios funcionais
em padrões de movimento, né? Empurrar, puxar, né? Tanto para cima, né? Empurrar, puxar, ou para frente, né? E para trás, o agachar-se, enfim. Então, existem padrões de movimento que são baseados no nosso dia a dia, né? Atividades que a gente faz durante o nosso dia a dia. Ajudador, porque eles ajudam a fortalecer os músculos, então a gente sabe que o fortalecimento é parte importante de uma rotina de exercícios que aliviam dores. Vou mostrar para vocês de forma prática, né, alguns detalhes técnicos na execução do agachamento, que é um exercício muito importante, tá? E que é um dos mais praticados, né, quando se faz exercício físico. Difícil achar um treino, a menos que tenha alguma restrição, né, é difícil achar um treino que não tenha agachamento presente, que mesmo um treino de musculação acaba se utilizando esses exercícios funcionais como um agachamento dentro de um treino de musculação, certo? Bem, aí eu tinha parado aqui que eu tava falando um pouquinho mais sobre os exercícios funcionais. Deixa eu só repassar todos os meus itens aqui. Eu tinha parado daí no exemplo do agachamento, né? Porque ele trabalha múltiplas articulações, então desde lá do tornozelo, joelho, quadril, a nossa própria coluna, né, que precisa ser estabilizada durante um agachamento. Então a gente vai ver todos esses detalhes, até o pescoço, ele vai do pé até o pescoço, certo? E aí, alguns outros exemplos de exercícios funcionais, tá? Então, já falei do agachamento, nós temos a prancha, a ponte, flexão de braços, né? Todos os exercícios que vão utilizar várias partes do corpo para executar ele. Diferente, por exemplo, de um extensor, né? De um extensor de joelhos, que é quando a gente senta na cadeirinha lá na academia e faz a extensão de joelhos. Esse é um exercício isolado que está trabalhando com ênfase no quadríceps, certo? Então, são alguns exemplos, tá? Eles podem ajudar, então, na melhora da postura, como eu já falei na questão do fortalecimento, na manutenção da coluna vertebral alinhada, né? E a prática regular também aumenta a flexibilidade, uma vez que esses exercícios trabalham movimentos amplos e que exigem uma maior amplitude de movimento nas articulações. Por isso é muito importante trabalhar a mobilidade também, porque se nós não temos espaço nas articulações, se as nossas articulações não se movimentam com liberdade, nós vamos ter movimentos travados aí e pode comprometer. Como eu falei, se a gente não tiver mobilidade no tornozelo, a gente acaba descendo mais as costas e às vezes sobrecarregando um pouco a lombar. Então é uma sequência, né, de questões que precisam ser vistas aí, tá? Ajudam também a fortalecer os músculos do core. Agora secou minha garganta. O core, então, é o nosso cinturão, né, a nossa armadura ao redor da nossa coluna. Envolve músculos abdominais, músculos das costas, também os nossos glúteos, né, que ajudam a proteger e estabilizar a nossa coluna, tá? A realização adequada desses exercícios também pode melhorar a capacidade cardiovascular e respiratória, porque eles envolvem movimentos que aumentam a frequência cardíaca, tá? E acabam ajudando também a melhorar a respiração, né? Aumentar a resistência e a energia no dia a dia. Olha só quantos benefícios que tem esse tipo de exercício, tá? Agora eu vou explicar para vocês o agachamento, tá? A gente vai ver alguns detalhes técnicos dele, também uma progressão que eu uso dentro do meu programa online, que vocês podem já começar a aplicar aí no dia a dia de vocês. E depois a gente vai falar sobre como nós podemos incluir na rotina diária, né, esse tipo de exercício, ter os benefícios, né, poder desfrutar desses benefícios para aliviar dores, né, musculares e articulares, mas que cuidados que a gente precisa ter
né? Eu vou dar algumas dicas de cuidados que a gente precisa ter para incluir esses exercícios na nossa rotina diária, tá? Então eu vou fechar a câmera um pouquinho para mostrar para a gente ver de forma prática esses exercícios. Vocês vão escutar só meu barulho de eu me movimentando aqui para arrumar tudo, que é luz para cá, luz para lá, e fica tudo certo. Já se prepara para fazer a prática aí comigo para tirar a dúvida, tá? Muito bem. Vamos lá, então. Eu quis mostrar o agachamento para a gente fazer um pouquinho de prática junto e também para vocês entenderem o que eu quero dizer quando eu me refiro a exercício funcional, tá? Vocês vão ver como ele vai trabalhar várias articulações realmente ao mesmo tempo, tá? Eu vou desativar os comentários um pouquinho para vocês me enxergarem direitinho e depois eu torno a ligar. Vou acender uma outra luz aqui para ver se fica melhor e vamos lá. Tá, então, começando no agachamento. Primeiro, distância dos pés. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Aproximamos os nossos pés e aí a gente pode abrir uma voltinha com a ponta dos nossos pés, ele fica que nem um Charlie Chaplin, tá? E aí acompanha com o calcanhar. Depois a gente abre mais uma voltinha e acompanha com o calcanhar. Os nossos pés, eles ficam viradinhos, tá? Eles ficam um pouquinho abertos, tá? Como se fosse dessas duas, tá? Eles não ficam bem retos pra frente. Existem alguns tipos de agachamento, quando a gente é um pouco mais avançado, lá nos exercícios, que a gente quer trabalhar algum grupo muscular, dentre esses grupos que são trabalhados no agachamento com maior ênfase, como por exemplo quadríceps ou glúteo, né? Que aí a gente vai variando um pouco o posicionamento dos pés, o afastamento das pernas, tá? Mas nesse caso, o agachamento tradicional mesmo é mais ou menos essa distância. Então, é para além da linha dos seus quadris, tá? E aí você, é bom estar de pé descalço, tá? Inclusive, eu já tenho um conteúdo na sequência para produzir para vocês, que é a respeito de treinar descalço ou com tênis planos, né? Como All Star ou aquelas sapatilhas de treino, para você conseguir distribuir bem direitinho o peso dos pés, né? Um tênis de corrida, por exemplo, que tenha muito amortecimento, não é um calçado mais adequado para a gente fazer, por exemplo, esse tipo de exercício, porque ele pode favorecer que o seu pé venha para dentro, né? Você perca o seu arco plantar um pouquinho, ou force muito para fora, ou fique numa posição inadequada. Então, nós precisamos pisar, né, com o pé bem apoiado em vários pontos, tá? E aí, nós começamos flexionando os nossos joelhos e empinando o nosso bumbum lá para trás, como se tivesse um banquinho e a gente quisesse sentar nesse banquinho, tá? Eu já vou fazer tem essa mobilidade de tornozelo, eu já vou mostrar o que acaba acontecendo. Por isso que é importante também, trabalhar a mobilidade junto com a força, porque às vezes a gente não consegue fazer um exercício como esse por falta de mobilidade, não porque a gente não é capaz, tá? Então, quando a gente não tem essa mobilidade de tornozelo aqui, ó, nosso joelho ir bem pra frente, tem muitas pessoas que vêm até aqui ou até aqui. Aí, o que acontece, ó? Se eu não tivesse esse movimento do meu joelho ir pra frente, eu ia fazer isso aqui, ó. Tá, vamos supor que eu não tenho mobilidade, meu joelho vai até aqui. O que eu ia fazer? Eu ia fazer isso aqui. Descer bastante o tronco, tá? E aí, às vezes, acaba ficando numa posição que não
não é muito interessante, tá? Nicole, mas o que eu faço? Existem exercícios para melhorar a mobilidade no tornozelo, né? Também, tá? E um deles é você fazer justamente esse movimento aqui pra frente, certo? Seguindo então, senão a gente vai até 10 horas da noite, tá? Separei lá minhas pernas, flexionei o joelho, joguei o bumbum pra trás, deixei o joelho vir pra frente, tá? Ele pode sim passar da ponta dos pés, tá? O que ele não pode fazer, o joelho, eles não podem fazer é isso aqui, ó. O joelho desalinhar com a ponta do pé. Entende que nessa posição meu joelho está alinhado com a ponta dos meus pés e que nessa posição ele está desalinhado, tá? Aí vem também uma questão postural. Tem pessoas que têm o joelho para dentro, que têm a pisada para dentro, né? E pode ser que quando vai fazer o agachamento acaba jogando um pouco aqui, ou até por fraqueza mesmo da coxa, tá? Então, cuide sempre para forçar, para abrir o joelho para que ele fique alinhado com a ponta do pé, certo? Então, posição dos pés, flexionei o joelho, meu quadril para trás, aqui meus 90 graus, tá? Então, aqui eu vou manter a minha cabeça alinhada, olhando lá para frente, bumbum empinado, né? A gente não faz isso aqui, porque aqui eu tô causando uma sobrecarga bem grande na minha lombar, então por isso do bumbum empinado, tá? Vamos imaginar que tenha uma cadeira, e às vezes até é bom usar uma cadeira justamente pra gente ver como que seria, tá? Ó, essa cadeira é um pouco mais alta, né? Quanto mais baixa, mais difícil, mais vai exigir da minha coxa, mas eu vou um pouquinho pra frente, né? E aí é literalmente como se eu fosse sentar na cadeira. E pra levantar a mesma coisa. Então, por isso, esse é um exercício que eu utilizo na progressão do meu programa online para passar o agachamento, tá? Onde a pessoa começa fazendo esse movimento de sentar e levantar. E a gente faz isso todo santo dia, certo? Só que aí, cuidando a questão do posicionamento dos pés, né? Posicionamento dos pés, sentei, levantei. Pode deixar a mão aqui na frente, ou na cintura, ou pra frente, tá? E aí, vai sentar e levantar. Então, se você tem zero de experiência em fazer agachamento, aconselho começar por esse daqui. Aí depois você vai diminuindo a altura do assento, né? Pega um puff, um banquinho mais baixo, também não precisa ser, né, lá no chão, mas que exija um pouco mais, porque eu conseguiria, por exemplo, ir mais do que a cadeira, ó. Certo? Ficaria um pouco abaixo da cadeira. Então essa é uma ótima opção para quem, não sei, nunca fiz, né? Eu acredito que faço bastante errado. É dessa forma aí, tá? E então, vamos recapitular. Abriu o pé, acompanhou, mais uma volta, acompanhou. Deixa o pé viradinho, né? Como se fosse lá no relógio 10 para as 2. E aí vai flexionar os joelhos e inclinar o bumbum para trás. Desceu até onde eu consiga manter a minha coluna, né? Sem fazer isso aqui. Né? Olhando, mantendo meu olhar à frente, mas também não forçando a cabeça para cima, né? A cervical. E desceu. E subiu, quero dizer. Desce e sobe. Então, aqui a gente está trabalhando articulações. Joelho, tornozelo, joelho, quadril, lombar, toda a coluna, né? Estabilizando cervical. Certo? E de musculatura, né? Tá trabalhando toda a musculatura das pernas aqui, a coxa, o glúteo, essa musculatura aqui das costas que fazem a manutenção dessa postura, né? Porque se a gente não tivesse, eu sinto
bem aqui, ó, até tocando fica bem rígido, né? Essa musculatura tensa, porque ela tá trabalhando para eu não fazer isso aqui, certo? Então, tô trabalhando aqui também toda a minha cadeia posterior, a minha musculatura que fica ao redor da coluna, certo? Bom, agora eu vou abrir aqui. Nossa, meu celular despencou aqui do negócio. Ver se tem alguma dúvida. Alguém quer mandar alguma dúvida sobre o agachamento? Repassei aqui de uma maneira bem básica, tá? O que eu vejo, assim, de mais erro comum, assim, que eu mais vejo, é essa questão do joelho, tá? Desalinhado com a ponta dos pés. A pessoa ter dúvida nessa distância dos pés, né? Tem gente que deixa muito fechado e aí acaba forçando mais essa posição. Tem gente que deixa muito aberto, né? Então, a posição dos pés, a posição dos joelhos em relação aos pés e a posição da coluna, né? Que muita gente acaba agachando e fazendo isso aqui, ó. Fazendo essa curvinha aqui da coluna. E não, a gente tem que projetar o quadril para trás para deixar essa coluna alongada, tá? Esses são os erros mais comuns, assim, que eu observo quando começo a introduzir esse exercício, certo? Agora eu quero dar algumas dicas, então, para incluir esses exercícios na rotina diária de vocês, tá? Vou tirar minha luz daqui. Muito bem. Então, dicas de cuidados, tá? Para introduzir esses exercícios funcionais, como o agachamento na rotina de vocês. Vocês viram que aquele sentar e levantar é um exercício que vocês podem fazer em casa, né? É um bom começo. Então, comece devagar, tá? Se você é iniciante ou tá há algum tempo sem praticar atividade física, respeita os limites do seu corpo, vai devagar, vai aumentando a intensidade com o tempo, a duração dos exercícios, né? E tudo mais. Então, como eu falei para vocês, dentro do programa que eu trabalho, né, online, existe uma progressão para a gente chegar no agachamento em si, né? E tudo isso é pensado para que o aluno evolua aos poucos, né? Pensando na questão da segurança dele, na execução técnica, né? Porque a técnica vem em primeiro lugar. A gente precisa aprender a fazer os exercícios da maneira adequada para a gente não sobrecarregar alguma articulação, para não ter problemas com relação a isso, tá? Comece utilizando o peso corporal, não queira colocar pesos, né? Enfim, então aproveita desses benefícios dos exercícios funcionais poderem ser feitos em qualquer lugar, né? E utiliza o peso do seu próprio corpo, como no caso do agachamento, para começar, né? Como é o caso da ponte, da prancha, enfim, de vários exercícios que eu exemplifiquei aqui, tá? Meu Deus, hoje ficamos sem som, a internet caiu, tudo certo, né? Coisas de ao vivo. Importante também variar os exercícios, né? Não ficar fazendo sempre os mesmos exercícios. Evoluiu no sentar e levantar, que é aquele exemplo de progressão que eu mostrei, passa para um outro tipo de agachamento um pouquinho mais difícil, né? Então, é importante também ir variando os exercícios e trabalhar diferentes partes do corpo, né? A gente tem bastante exercício também para a região do core, que eu comentei com vocês, parte abdominal, tudo. Então, é preciso variar até para evitar que fique monótono, né? Procurar sempre uma orientação profissional, né? Então, é importante você
saber se aquele exercício é adequado para você, né? Aprender a técnica correta, então uma pessoa que te ensine a fazer os exercícios de maneira correta, né? Porque vocês viram no exercício do agachamento quantos detalhes que tem. Então, a gente precisa aprender a fazer de forma correta, não é só chegar fazendo, né? Encontrar um treino aleatório ali na internet, porque esses exercícios vão fortalecer meu corpo, então tá tudo certo, vou fazer aquilo ali pronto, né? Um profissional, um programa de exercícios, algo nesse sentido, que vai te orientar para você fazer com a técnica certa, que você possa perguntar se caso você tiver dúvida, né? Se tá errado, se não tá, certo? E às vezes a gente pensa que fazendo uma academia é garantia disso, mas muitas vezes não é, né? Nós sabemos que as academias têm grandes demandas e muitas vezes os professores que estão lá não dão conta, né, de corrigir todos os alunos, todos os exercícios. Então, às vezes vale procurar por um serviço mais específico, mais individualizado, uma consultoria, né, um programa de exercícios que tenha essa coisa de ensinar realmente a fazer, né, um personal trainer que tem um pouquinho mais de custo, né, um pouco mais oneroso, mas também ajuda nesse sentido, tá? Então, gente, chegando ao fim da live, se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa que vocês queiram colocar, perguntar, enfim, estou aqui para isso, tá? Esse tempo é dedicado a vocês. Vou fazer um resumão do que a gente falou, tá? A gente teve vários probleminhas técnicos aí durante a live, microfone não funcionou, internet caiu, mas tudo bem, tá? Então vamos só recapitular alguns pontos. Então a gente falou que a falta de exercício ou a realização inadequada pode impactar negativamente na saúde, né? Isso eu tenho certeza que você já sabe. Então pode ser a causa dessa dor, pode ser a causa de lesões, né? Entre outros problemas que possa vir a ter por falta de força, por falta de mobilidade, por falta de flexibilidade, enfim. Isso acaba impactando diretamente na qualidade de vida, na produtividade e na disposição, né? Ou seja, interfere no nosso bem-estar, interfere no nosso dia a dia, tá? Também expliquei que os exercícios funcionais podem ser um grande auxílio nesse sentido, né? Que eles são muito eficientes para a questão do alívio de dores, para trabalhar a mobilidade, para fortalecer o corpo. Então eles trazem, né, várias capacidades físicas para sua execução, né, que são importantes e que promovem esses benefícios que a gente comentou, certo? E que também é importante, né, a realização com a técnica correta, né, de maneira consciente e evoluindo aos poucos, né, seguindo uma progressão para que você não se machuque e realmente possa desfrutar apenas de benefícios, certo? Na parte prática, então, detalhes sobre a execução técnica do agachamento, trouxe alguns pontos assim de atenção, alguns erros comuns que eu percebo nesse exercício, tá? Então quem perdeu, assiste essa parte prática. E expliquei também como incluir esses exercícios na rotina diária, né? Porque vocês podem fazer em casa, podem fazer no parque, podem fazer em qualquer lugar usando o corpo de vocês. Não é necessário material, não é necessário estar propriamente dentro de uma academia, desde que você saiba o que está fazendo, né? Que alguém te explicou, que alguém te mostrou, que alguém montou aquele treino, né? Organizou aquele treino pensando no benefício do seu corpo e na evolução do seu corpo, certo? Gente, quero agradecer quem ficou comigo aqui até o final, principalmente quem foi e voltou junto com os problemas técnicos que aconteceram, tá? De qualquer forma, vai ficar gravada. Depois a gente edita e coloca lá no canal, tira essas partes que deram erros aí. E fica disponível lá para vocês esse conteúdo para ver e rever, assim como todos os outros, certo? Agradeço demais o tempo de vocês, a atenção de vocês. Espero que tenha ajudado, contribuído de alguma forma, porque tudo é preparado com muito carinho,
né? Eu sento aqui na frente do computador, por isso que eu anoto tudo ali, para não deixar nenhum ponto faltando, para realmente entregar algo de valor para vocês, que vai contribuir para a vida de vocês, né? Eu tenho certeza que se vocês saírem dessa live já tendo consciência de que exercícios funcionais trazem inúmeros benefícios, né? E que o agachamento precisa ter aquele cuidado ali na questão do joelho, na questão da postura da coluna, enfim, né? Que para quem nunca praticou pode começar com o sentar e levantar. Tenho certeza que vocês saírem daqui sabendo disso, para mim já é uma satisfação imensa poder ter contribuído, trazido essa informação para vocês, tá? Porque muitas vezes eu recebo alunos, o nome da minha profissão já diz, profissional de educação física, né? A minha missão é educar as pessoas fisicamente, né? Ensinar o movimento correto, e eu amo fazer isso, eu amo mostrar para as pessoas como que se faz direitinho, para que ela não se machuque, para que o exercício realmente seja benéfico, né? E eu recebo pessoas, às vezes no meu dia a dia, que não sabem como agachar, né? E não tem nada de errado com isso, porque ninguém nasce sabendo, quer dizer, né? A gente tem, eu falei que quando criança a gente acaba fazendo agachamento naturalmente e depois a gente vai perdendo isso, né? Mas é que se a gente não tem um estímulo, se alguém não parou lá pra ajudar a gente a entender como é que funciona aquilo, a gente não sabe, né? E aí às vezes vai fazer com uma carga ainda e acaba se machucando, né? Então a gente não quer que isso aconteça, tá? Obrigada pela presença de vocês e até terça-feira que vem, às 20 horas, estarei aqui novamente com um novo tema, tá bom? Obrigada, gente! Desculpem os transtornos técnicos.